Esse é o projeto Integrador 3 da Univesp, Eixo de Negócios e Produção. Este projeto consiste na interpretação e acompanhamento de indicadores para a tomada de decisão em um processo de manutenção. Este projeto foi realizado com dados colhidos na base de Cubatão, da empresa Vibra Energia. A seguir, vamos ver um vídeo institucional para que possamos conhecer melhor a empresa-alvo do nosso projeto. A energia faz parte da nossa vida, mas e como ela vai ser no futuro? A Vibra pode te ajudar a responder essa pergunta, porque a gente sabe que é através de parcerias genuínas que estamos escrevendo a história de muitas empresas e do país, focados em contribuir para impulsionar a economia e a repensar a mobilidade, trabalhando para gerar mais produtividade para o seu negócio e ainda ser mais sustentáveis. E tudo isso só é possível porque conhecemos o Brasil como ninguém, fornecendo de combustíveis a novas soluções energéticas, inovando sempre e cada vez mais comprometidos com o amanhã. A Vibra está sempre a postos para mover o Brasil com a sua melhor energia. E é assim que vamos cada vez mais longe. Se tem energia, vibra. A Vibra possui um Power BI com alguns indicadores de manutenção, como manutenção preventiva, que são as manutenções programadas, e as não programadas, chamadas de manutenção corretiva. Neste gráfico podemos ver quais são os itens de manutenção corretiva que têm maior incidência de recorrência. Onde está 36%, essa fatia de 36%, ela se refere a manutenções prediais, itens periféricos de equipamentos, melhorias. Então não necessariamente é uma recorrência, mas a partir dos 14% são equipamentos que constantemente têm a atuação da pessoa de manutenção. 14% são em válvulas, o que não é de estranhar porque há muitas válvulas, né? São centenas de válvulas na unidade, então é normal que tenha maior incidência de manutenção em válvulas, assim como lâmpadas. A partir de dados coletados na SAP pela comunidade externa, trabalhamos esses dados no Excel e criamos este gráfico, que nos traz um alerta. Ele demonstra 33% de manutenção corretiva, o que é um número elevado, e vai diretamente de encontro ao que a comunidade externa nos passou, sobre ter um problema com um grande número de manutenções corretivas. A fim de identificar as possíveis causas do problema, que é a grande quantidade de manutenção corretiva, utilizamos o diagrama de Ishikawa e, fazendo um brainstorm, identificamos alguns pontos que seriam importantes e precisam ser melhor avaliados para que possamos solucionar esse problema da falha dos equipamentos, como por exemplo a falha na execução dos procedimentos, visto que um operador mal treinado ele pode ocasionar a quebra do equipamento ou também não identificar a falha anteriormente, antes dela acontecer, e isso acaba elevando o número de manutenções corretivas. Também tem o problema dos sobressalentes, que demoram a chegar, não são disponíveis a tempo e acaba tendo que usar peças recondicionadas. O uso de material de baixa qualidade, visto que a comunidade externa nos passou que o primeiro item para a compra dos insumos é o preço, e também o problema no atraso do fornecimento desses materiais, que eles têm um prazo mais elevado dos fornecedores. As condições ambientais adversas, é importante analisar se há possibilidade de proteger os equipamentos contra intempéries, verificar se tem espaço físico suficiente para que seja feita uma boa qualidade nas manutenções, principalmente nas preventivas, e que isso também vai acabar diminuindo o risco na operação. E tem a baixo histórico, né, da baixa confiabilidade nos dados históricos de falha, não tem muito registro fácil de você acessar,
para que você tenha um histórico de falha e consiga monitorar os equipamentos que têm mais recorrência. Por exemplo, válvulas, são centenas de válvulas, mas é a mesma válvula que dá problema, então isso não tem muito um controle maior. O fotomonitoramento, né, dos ativos, utilizando o IoT, por exemplo, para facilitar esse monitoramento. E também a falta de indicadores, os indicadores principais de manutenção, que é o MTTR e o MTBF. Analisando os gráficos de manutenção corretiva, que são as não programadas, e a preventiva, que são as programadas, podemos ver, comparando um com o outro, que há um nível muito alto de manutenções preventivas executadas, mas tem um número muito baixo de manutenções corretivas executadas. Isso pode ser um sinal de baixo número de homem-hora disponível para executar as atividades. E esse dado nos fez levar a buscar essa informação. Apoio da comunidade externa. Pegamos dados do SAP e tiramos as médias dos últimos 4 meses. E nos últimos 4 meses eles tinham disponível 3.520 homem-hora. Isso contando hora cheia, sem levar em conta faltas, férias ou qualquer outro motivo que tenha feito o colaborador perder o seu expediente normal. E já as horas demandadas, que foram as horas que precisava de mão de obra para atuar, foram 3.967 horas. Isso mostra que há um número maior de atividades para ser feita do que pessoas para atender as demandas. Na indústria 4.0, a Vibra precisa se aprofundar muito. Com o uso da internet das coisas para fazer o monitoramento dos ativos, além de ter uma maior confiabilidade e monitoramento contínuo e registro histórico de todas as falhas e tempo de parada para poder fazer os indicadores MTTR e MTBF, também tem um ganho da mão de obra que fica mais livre para poder fazer outros atendimentos e outras preventivas ou corretivas. Como dito anteriormente, o MTTR e o MTBF são os principais indicadores da manutenção. O MTTR mede o tempo médio para reparo, e o objetivo é sabermos quanto tempo em média uma máquina fica parada para reparo, e isso auxilia muito no planejamento da manutenção. O MTBF mede o tempo médio entre falhas, e é essencial para sabermos a recorrência que essas falhas ocorrem e definirmos se vale a pena trocar aquele equipamento, se é uma falha crônica dele, se precisa ser substituído por um mais moderno ou até mesmo de outro fabricante.